Fala aí, eu sou o Rafael Ratier, do Responde Aí. Vamos bater um papo hoje sobre torque. Vamos lá, nome feio, né? Vamos dar uma olhada no que é isso. Torque. Então, começando, a gente tem essa barrinha aqui, muito bonitinha, e ela está livre para girar, certo? O eixo de rotação dela é esse pontinho aqui, e o que vai acontecer com ela quando a gente aplicar essa força? Vou usar essa canetinha aqui para mostrar. A gente vai aplicar a força e a barra vai fazer isso aqui. Beleza? Bem, associado a esse movimento de rotação, a gente tem uma grandeza física vetorial, que é o que a gente chama de torque. O enunciado do torque é o seguinte: o torque, que a gente usa a letra tau para representar, vai ser o produto vetorial do vetorzinho R pelo vetorzinho F. Mas quem é cada vetor aqui? Bem, o F é a nossa força. Agora, o vetorzinho R é um vetor que vai do centro de rotação até o ponto de aplicação da força. E ele tem um módulo igual ao comprimento da barra. Beleza? Então, o vetorzinho R está aqui. Agora, dá uma olhada. O torque, ele vai ser um vetor. Beleza? Como ele é um vetor, eu posso falar de módulo, direção e sentido. Beleza? Começando pelo módulo, então. Da propriedade de produto vetorial, a gente tira essa expressãozinha aqui para o módulo do torque. O torque, então, vai ser o módulo do vetorzinho R, que é o próprio comprimento, L, vezes o módulo da força F, vezes o seno do ângulo θ, sendo que o θ é o ângulo que o R faz com a força F. Beleza? Agora, dá uma olhada nessa parte aqui, F seno θ. Quem é F seno θ? Você conhece F seno θ? Vamos dar uma olhada no que acontece se eu mudar o seno de θ. Seno de θ, quando esse θ é zero, essa força está aqui. Então, essa força vai ser paralela ao vetor R. O seno de θ vai ser seno de zero, e aí o torque vai ser zero. Beleza? Agora, se esse ângulo fosse de 90 graus, o que ia acontecer? O seno ia ter o seu valor máximo, que é 1, e o torque ia ser LF. Então, F seno θ é a componente da nossa força, que é perpendicular ao vetorzinho R. Nesse caso aqui, seria o Fx. Beleza? Então, o módulo do torque vai ser LFx. Show? Então, e a direção e o sentido do torque? Bem, como se trata de um produto vetorial, a gente pode usar a famosa regra da mão direita. Beleza? Vamos colocar a mão aqui na direção do primeiro vetor, que é o R, e dar um tapa na direção do Fx. O meu dedão vai apontar para a direção e o sentido do vetor resultante, que no caso seria para cima, saindo da folha e indo, furando seus olhos. A gente usa muito esse símbolo para expressar isso aqui, um círculozinho com ponto. Esse ponto aqui é a ponta de uma flecha, a gente usa esse símbolo. Se o vetor estivesse entrando, a gente usava, ao invés de um pontinho, a gente usava um X. Então, a direção e sentido do torque nesse exemplo é para cima, furando os olhos de quem está assistindo. E se fosse para baixo, seria o rabinho da flecha. Vamos dar uma olhada, então, no nosso primeiro exemplo para calcular o torque com números mesmo, ao invés de só fórmulas. Beleza, eu tenho aqui a mesma barra, só que agora eu coloquei números. Ela tem uma força de 15 newtons, o ângulo de aplicação da força é de 30 graus e o comprimento é de 2 metros. Para facilitar, vamos desenhar então quem são os nossos vetores. Nosso vetorzinho R vai ser esse aqui. E o nosso vetor F vai ser a nossa força. Para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar, eu vou trazer ela para a origem aqui. Beleza? E aqui nós temos o nosso vetor F. Nosso vetor F e o nosso vetor R. Bem, nós vimos então que o torque é o produto vetorial do R
vezes o F. O módulo do torque vai ser o módulo do vetor R, que é o próprio comprimento, vezes a força, vezes o seno do ângulo de 30 graus, que é o ângulo que esses dois vetores fazem entre si. O torque vai ser, então, 2 metros, vezes a nossa força de 15 newtons, vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2. O torque vai ser, então, 15 newtons-metro. Ok? E a direção e o sentido, como essa é a mesma barra do exemplo anterior, vai ser furando os seus olhos. Mas bem, como a gente está falando sobre uma rotação, lembrando que a barrinha aqui nesse caso vai girar, será que eu posso associar então torque à aceleração angular? Bom, claro que a gente pode. Vamos dar uma olhada aqui em como que a gente faz essa associação. Vamos falar sobre aceleração angular. Aqui eu tenho uma demonstração do que acontece. A barrinha vai realmente mudar de posição, certo? Bem, como a gente associa torque com aceleração angular? Tem uma formulazinha bem pequenininha, que é essa aqui. O torque vai ser, então, I vezes o alfa, onde o I é o momento de inércia do corpo, que depende tanto do o centro de rotação, quanto da geometria do corpo, e o alfa é a nossa aceleração angular. A gente sabe também que o torque vai ser L vezes F vezes seno de θ. Então, se a gente combinar essas duas formulinhas, a gente chega a LF seno de θ é igual a I alfa. Passando o I para o outro lado, chegamos a uma expressão para aceleração angular, que é LF seno de θ sobre o nosso momento de inércia. É bom lembrar que a aceleração angular, ela na verdade ela vai valer para todos os pontos da barra. Mas, se eu quiser uma aceleração normal, por assim se dizer, uma aceleração num ponto, por exemplo, aqui, qual é a aceleração aqui? Bem, a gente vai relacionar, então, essa aceleração com a aceleração angular por essa fórmula aqui. A aceleração vai ser a aceleração angular vezes o R. Esse R vai ser a distância do centro de rotação até o ponto em que a gente deseja. Então, se isso aqui for, por exemplo, 3/4 de L, eu vou escrever 3/4 de L no lugar do R. Beleza? Vamos ver então agora um exemplo de aceleração angular. Um boxeador estava treinando e ele deu um soco no ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui é de 90 graus, nessa barrinha. O centro de rotação é aqui e esse ponto aqui é o ponto de centro de massa. O centro de massa, como a barra é homogênea, vai ficar exatamente numa distância que é metade da distância da barra inteira de 2 metros. A barra tem massa de 3 kg e a gente quer saber tanto qual é a aceleração angular, quanto qual é a aceleração no centro de massa. Beleza, vamos lá. O primeiro passo é a gente calcular o momento de inércia do corpo. Afinal, a fórmula de aceleração angular tem um momento de inércia. Vamos lá. O momento de inércia, para o caso de uma barra, onde o centro de rotação é na sua extremidade, ele vai ter essa fórmula. 1/3 da massa vezes o comprimento da barra, ao quadrado. Isso vai dar 1/3 de 3 kg e 2 metros ao quadrado. O 3 vai cortar com 3, e então nosso momento de inércia vai dar 4 kg metro quadrado. Beleza? Agora, a aceleração angular, a gente viu que vai ser LF seno de θ sobre o momento de inércia. Nós sabemos todos os valores aqui, basta substituir. A aceleração angular vai ser 2 metros de comprimento vezes 15 newtons de força. O seno do ângulo de 90 graus vai ser 1. E o nosso momento de inércia vai ser 4. Como está tudo no SI, nossa aceleração vai dar 7,5 segundos a menos 2. Então, a letra A está respondida. Mas agora, se eu quero saber também a aceleração no centro de massa. A aceleração no centro de massa, como a gente viu, vai ser
a aceleração angular vezes a distância r, que é a distância entre o centro de rotação e o ponto que a gente quer, que é o ponto exatamente do centro de massa. Bem, se L é 2, esse Rzinho vai ser 1. Então, a aceleração no centro de massa vai ser 7,5, que é o que a gente encontrou na letra A, vezes 1. A aceleração no centro de massa, então, vai ser 7,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!